conquista. Ô, Nath Fiuza, Galo ganhou, Nath, torcedor mais animado, mais feliz, e o Cuca ganhando peças importantes. Até o Igor Rabelo, que estava bem escanteado aí pela torcida e até pelo próprio Atlético, fez também um bom jogo, hein, Nath? Boa tarde, chega mais, Nath Fiuza. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu, pra você que nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Um abração pro Ale Oliveira também. Até o Igor Rabelo, né, fez uma boa partida. Eu acho que o Atlético sofreu ali no início do jogo, até o Cuca destacou isso. A defesa um pouco exposta, ali o encaixe do Igor Rabelo com o Júnior Alonso, que acabam sendo dois zagueiros mais lentos, né? A ausência do Lianco também faz falta nesse quesito da velocidade, mas depois o Atlético conseguiu se encaixar no jogo, aproveitando principalmente não só da fragilidade do Internacional, que é uma equipe muito qualificada, mas que neste momento está muito desfalcada e não vive um bom momento, mas aproveitando também dos erros da saída de bola do Internacional e encaixando o seu jogo dentro daquilo que o Internacional permitia de espaços, que foi o que o Cuca destacou, né? Ele colocou ali o Alan Franco para se aproximar dos zagueiros, ajudar na saída de bola. Como o Alan Franco é uma peça importante nesse time do Galo, ainda que estivesse mais desgastado, porque vinha da data FIFA, a questão ali do Patrick ter sido um desfalque de última hora fez com que ele tivesse que jogar a partida inteira, mas muito inteiro, né? O Alan Franco participativo demais, dá muito dinamismo desse meio campo, ajuda demais na saída de bola, e aí ele encaixou ali por dentro o Scarpa com o Dudu, também com o Rony, o Hulk ali mais à frente, e explorou muito as laterais, e ontem tanto o Rubens quanto o Natanael fizeram um grande jogo, e o Rubens vive uma ótima fase, não só pelo cruzamento ali pelo lado esquerdo, que origina depois o gol contra do Vitão, mas no segundo tempo, né? O que correu o Rubens, o que desarmou, o que ajudou de fechar de espaços. Então acho que o Rubens de alguma forma simboliza também esse Atlético que compete muito mais, que briga muito mais, que é um time muito mais ligado, que vai sofrer. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, é quase impossível você passar os 90 minutos sem que o seu adversário crie ali algumas oportunidades, mas passou ileso mais uma vez, sem sofrer gols. Então acho que o Atlético termina essa primeira fase do campeonato da melhor forma possível, com um time mais competitivo, com um posicionamento bom na tabela e com boas perspectivas para o segundo semestre. Boa, Nath! Aliás, ela fala de perspectiva, a Ale Oliveira, eu acho que fica aí uma impressão positiva para esses 30, quase 40 dias que vamos ter de paralisação pro Cuca ajeitar a equipe, sem grandes expectativas para reforços, mas ganhando peças importantes dentro do próprio elenco, como o próprio Igor Rabelo que eu citei. Boa vitória do Galo, hein, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, Tiagão, Nath, toda a nossa equipe e principalmente para todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Mais uma vez, hein, Tiagão? Mais uma, Ale. Temos que agradecer demais, viu? Eu acho que ontem foi uma noite meio que de redenção, né? Porque o Igor Rabelo, que não tem uma grande minutagem nesse ano, aliás, não tem há algum tempo, teve uma boa participação, elogiada pelo treinador. O Júnior Santos, que segundo o próprio Cuca estava treinando muito bem, não tão bem para ser titular pelo jeito, né? Mas que ontem foi importante e ratificou a vitória do Atlético. O Igor Gomes, que fez o passe, né? Também era um jogador muito questionado, inclusive por mim, teve uma participação importante. Então, acho que no todo foi bem legal. E eu acho que essa vitória contra o Inter, em que pese que o Inter tem os seus problemas, mas continua sendo um bom time e provou isso no início do jogo, né? A Nath ressaltou a boa participação do Internacional no começo da partida. Eu acho que vem para, colocar uma cereja numa primeira parte da temporada que poderia ser melhor, né? Mas que no final, acho que ok, né? Porque tá bem na Copa do Brasil, conseguiu passar por 3 fases, né? Vai pegar um adversário muito difícil, mas é um clássico. Poderia ter ido melhor na Sul-Americana, evitado o playoff, mas tá classificado. Você tem 3 brasileiros que nem conseguiram se classificar nem pro playoff. E no brasileiro, poderia estar melhor, mas tá ali no bolo. Não tá distante, não, dos líderes da competição. Então, 4 pontos ali na ponta. Então, com alguns problemas, com algumas atuações que não foram tão boas, alguns resultados inesperados, acho que no todo tá bacana. Acho que se vierem 1 ou 2 reforços aí para dar uma ajuda aí pro Cuca, sem dúvida alguma vai melhorar o time. O Cuca é muito, muito bom treinador, e eu acho que quando acabarem essas semiférias aí, miniférias, como queira,
ele vai ter um período para treinar o time, e um bom treinador com tempo para treinar, ele pode fazer a diferença, deve fazer a diferença, é o que eu espero do Atlético. E ontem o Cuca com uma estratégia diferente do jogo contra o Ceará, ok? Ontem ele botou os melhores para sair jogando, e depois ele colocou os menos bons e que fizeram efeito também. Então o Cuca tá de parabéns também pelo trabalho dele. E tem alguns números, né, que validam o que você disse, o bom desempenho do Atlético na temporada. Ó, único invicto como mandante da Série A no Brasil até aqui. 18 dos últimos 24 pontos do Brasileiro conquistados, né? Uma derrota nos últimos 14 jogos. O Atlético tem 2 derrotas apenas nos 12 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. É o time que mais finaliza no campeonato. Tá vivo nas Copas. Quer dizer, e é ex-campeão mineiro. Ô, Nath, eu vejo algumas pessoas, né, principalmente na rede social, é o pior Atlético dos últimos anos. Desculpa, mas tá longe disso, né? É um time que já mostrou que tem potencial pra melhorar e tá melhorando, Nath. E são números que comprovam isso. Ô Thiago, eu acho que assim, esse Atlético do Cuca de 2025 mereceu críticas em muitos dos momentos da temporada. Acho que é um time que tem qualidade suficiente para jogar mais até do que joga neste momento, mas fechar os olhos quem só critica para dizer que esse time não tem evoluído, né? Para dizer que esse time não melhorou, inclusive, do que foi há 1 mês e meio atrás, por exemplo, quando sofria muito mais, para inclusive passar por adversários muito piores, muito inferiores do que o adversário que ele encontrou ontem na Arena MRV, ainda que pese o momento ruim do Internacional e os seus desfalques. Então, acho que o Cuca tá se movimentando, tá tentando encontrar alternativas dentro do próprio elenco, tem trabalhado ali com os jogadores para tentar recuperá-los de alguma forma. A gente tem visto, né, o crescimento de alguns. O próprio Júnior Santos já tem conseguido marcar seus gols, já não é a primeira vez que ele balança as redes num recorte mais recente. O próprio Scarpa tem tentado ser mais participativo, ainda que não tenha contribuído efetivamente ali com muitas assistências num período também mais recente, mas você percebe ele participando mais do jogo. O Rony também marcando seus gols. Tem a expectativa do retorno do Coelho, agora a estreia do Dudu. A gente sabe que a diretoria está tentando se movimentar aí para trazer, né, jogadores importantes. Eu acho que principalmente para esse setor de meio campo precisa de mais. A gente sabe também do compromisso para tentar resolver as questões internas de salário e tudo mais, para que seja um ambiente cada vez mais apaziguado, e isso aos poucos vai tendo retorno também dentro das 4 linhas. Então é um processo, e acho que essa pausa agora vai ser muito bem-vinda também para descansar, para recuperar aqueles que ainda estão lesionados. É o caso do Arana, que ainda tá para entrar nesse time. Então eu acho que é um Atlético que, quando você olha as peças, pode brigar mais do que briga hoje, pode sonhar ainda mais alto. É um dos francos favoritos para mim na Copa Sul-Americana, pensando até o nível de enfrentamento, mas é inegável que o time tem evoluído. Boa, Nath Fiuza, com a sua análise sempre esclarecedora.